Quanto mais observo a vastidão do céu, mais humilde me torno diante do silêncio que ele me conduz. Sinta-se confortável em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. Eu sou a Cauane Bonet e te convido agora a absorver apenas o que lhe for necessário. Eu estou há praticamente 2 semanas conduzindo em uma imersão que eu entrei intuitivamente. E essa imersão é para adentrar ainda mais o conteúdo do meu livro. Vocês terão em mãos em breve, né? No tempo de que tudo isso acontecer. Eu havia programado um outro assunto para trazer aqui, mas por conta dessa imersão durou mais do que eu imaginava e ainda está reverberando, eu confesso que eu não parei para escrever sobre o que eu gostaria, né? Para dar continuidade ao primeiro episódio dessa segunda temporada, que foi Desacelerar é Revolucionário. E essa revolução que a gente faz quando a gente decide, então, parar, descansar, quantas coisas mudam quando a gente faz isso. Então eu acabei me envolvendo tanto nesse processo de imersão que coincidiu com um grande evento. Eu parei assim no dia que começou aquele clipe, enfim, quem é mais astrologicamente ligado assim, igual eu me identifico muito com astrologia. Foi uma semana de revisões, de mudanças, de eclipse, e então tudo isso, né, e com essa imersão ainda está reverberando aqui para fechar isso. Hoje é domingo. Em teoria, vocês já estariam escutando esse episódio mais cedo, mas ele só vai ao ar mais tarde. E eu tô escrevendo ele enquanto eu volto de uma corrida. Então, é um momento, geralmente, que eu tenho muitos insights, que eu tenho inspirações, e que através de todo esse processo que eu venho vivendo, através dessa imersão, eu tive essa ideia de não prorrogar esse episódio, mas fazê-lo acontecer dessa forma que vocês irão ouvir agora. Então, obviamente, o áudio vai ser um pouco mais limpo, porque no caso eu estou falando e usando a linda tecnologia para transcrever em palavras o que eu estou falando. E no momento que eu estava falando ali, no caso, escrevendo, enfim, vocês entenderam, estava bem esbaforida, assim, após corrida. E também estava acontecendo o ruído da vida da cidade enquanto eu estava andando, enquanto eu estava falando. E isso me conduziu a um outro insight. Foi uma frase que eu escrevi essa semana, eu lembrei dela. A frase que eu escrevi foi: a imensidão não habita ruídos. E eu fiquei pensando muito nessa frase, se ela fazia sentido, como, quando. Ontem eu escrevi um texto sobre ela, com outro direcionamento, compartilhei até com um amigo. Mas hoje na corrida me veio de novo. Me veio isso sobre quando a gente ativa o cancelamento de ruído no fone, por exemplo. O que a gente ouve, né? Esse foi o primeiro pensamento. Que muitas vezes a gente ouve o nosso foco, a nossa atenção, dependendo do que a gente está fazendo, né? E outras vezes, quando a gente faz esse cancelamento no fone, a gente coloca uma música e fica completamente imersa ali naquele momento. E também tem as pessoas que são, parece que conduzidas, né, para outra dimensão, igual quem assistiu o filme Soul da Pixar vai entender essa minha fala, né? Parece que vai para outra dimensão onde a gente fica, inclusive até mais próximos. Eu não sei se vocês sentem isso, me contem nos comentários, mas mais próximos de quem somos em essência. Né? A música tem esse poder, o cancelamento de ruído também, se bem aproveitado, tem esse poder. Mas aí, nesse meu processo, assim, revirando o meu passado, relendo os meus diários, frases que eu deixei pela metade, textos incompletos, eu encontrei uma frase. Foi uma memória, na verdade, que me veio, eu anotei para escrever sobre. Essa memória, ela é muito afetiva e muito forte para mim, muito da minha infância, na verdade. E eu sempre que volto para casa da minha mãe, eu nem sei se ela percebe que eu faço isso, mas eu revivo essa memória. Eu tento deitar no colo dela, no peito, né? E aí ela tá falando, contando uma história. E enquanto ela fala, eu fico ouvindo o ruído, o chiado do peito dela, assim, sabe? Se vocês já viveram essa sensação, vocês vão entender. Se não viveram, peçam para viver com alguém, assim, um amigo. Claro que com alguém que a gente ama, né? Que tem uma ligação, assim, como no meu caso com a minha mãe, é muito forte.
Mas enfim, quando eu era criança, eu adorava escutar esse ruído no peito dela, quando ela tava conversando com as pessoas. Às vezes eu pedia colo e colocava o ouvido ali só pra ficar sentindo isso. Esse negócio da ronquidão, do ruído, eu devaneei ainda mais, filosofei em cima disso e pensei sobre a imensidão daquilo ali. Porque é algo pra mim que habita muitas, muitas, muitas dimensões a ponto de me tocar profundamente, né? Queria passar a bola pra vocês agora desse pensamento. Se vocês, sei lá, tiverem mais insights sobre, pensarem sobre, compartilhem aqui nos comentários. Pensem sobre a imensidão, sobre ela habitar os ruídos e o contrário também, quando a gente não cancela esses ruídos, sabe? Ou então quando a gente acessa um silêncio em meio à natureza, e que ainda em meio à natureza existem os ruídos da própria natureza, né? Mas a gente tem ali a sensação de que às vezes o ruído incomoda. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tu tá no meio da natureza olhando para uma paisagem linda, tu tá sozinha assim, então até aquilo ali, aquele silêncio te incomoda. E pensar também tem uma imensidão que é acessada através desse ruído silencioso, né? Enfim, gente, vários devaneios. Eu gosto de pensar que essa imensidão é nossa, e essa imensidão são as lembranças que a gente carrega dos nossos pais, que a gente carrega da nossa criança, das marcas que as nossas antigas versões nos deixaram, que outras pessoas nos deixaram. E, enfim, gente, é isso. Uma coisinha leve para terminar o domingo aí para vocês pensarem. É isso que eu tenho para compartilhar hoje. Esse é o pensamento do que essa entrada no outono tá me proporcionando a escrever. E escrever esse livro, que é algo que também tem me transformado muito, mas muito mesmo, também faz parte disso, sabe? Então eu fico feliz em estar trazendo esses insights aqui para vocês. Espero que sirva para alguém. E para terminar um pouquinho mais leve, eu quero deixar algumas inquietações que vieram durante a escrita desse episódio, que é: o que a gente acessa quando a gente acessa os nossos ruídos? E o que a gente vê através desses ruídos? O que a gente sente através dos ruídos silenciosos e qual é a diferença para mim de ruído e barulho? Deixar isso com vocês. Sou grata pela sua escuta ativa e até o próximo.